Bom, então, nós estamos hoje aqui para... o professor Cleuton se manifestando aí. Nós estamos hoje aqui reunidos e reunidas para a defesa do trabalho de conclusão de curso da Alice. Eu já disse isso, mas nós já estamos aqui há alguns minutos tendo um momento muito agradável, muito feliz, e ouvindo o pai da Alice cantar para a gente, o pai dela que eu conheci agora, e que eu já amo, mas eu quero registrar, como eu já havia dito, mas quero registrar oficialmente, que esse é um momento muito especial para a Universidade Federal, para o campus Goiás, para o nosso curso de Direito, para todos e todas, né, os educadores e as educadoras que estiveram, que participaram desse projeto do campus Goiás, da Universidade Federal de Goiás. E esse momento se torna ainda muito mais especial para mim, eu creio que também para a universidade, porque, como eu disse, a Ana Cruz, uma incrível, imensa, grande mulher, foi uma das nossas educandas na primeira turma Pronera do Campus Goiás. Eu participei da banca dela também. É uma mulher que eu admiro muito, uma mulher de quem eu gosto muito e por quem eu nutro muito respeito. E ter participado desse processo, dessa caminhada da Alice, desse processo de, não só da elaboração desse trabalho, mas desse processo de formação e de desenvolvimento pessoal, é uma grande honra para mim. Nós nos tornamos grandes amigas. Como eu não faço essa avaliação hoje, como a banca é que faz, o Mário e o Alan que vão avaliar, eu posso falar qualquer coisa que eu quiser, eu não estou avaliando, eu já participo da jornada dela há muitos anos. A Alice trabalha nesse texto e nessa pesquisa há 4 anos. Então, ela não escreveu esse trabalho em 6 meses, tem 4 anos que nós trabalhamos nele, trocamos muitas ideias, e para mim é um trabalho especialíssimo. Também posso falar o que eu quiser, tá, Alice? Eu não te avalio mais, então eu posso falar qualquer coisa que eu quiser. Eu não sou suspeita aqui, nem teria como, né? Alice é uma grande artista, ela é uma cordelista, e ela fez os agradecimentos do trabalho dela no formato de um cordel que é muito emocionante. Alice, eu queria te agradecer muito por isso. Ela escolhe escrever a introdução dela no formato de uma carta. Então, assim, esse trabalho é a cara dela. Não, a gente ousou muito, porque ela é muito ousada, ela é muito corajosa, e eu embarquei na dela e ela embarcou na minha, e esse trabalho é a cara dela. Então, eu só queria marcar esse momento e dizer que é muito importante na minha vida, um momento inesquecível para mim também. Eu imagino que seja muito importante para ela, claro. Eu quero agradecer do fundo do meu coração e da minha alma a presença do Mário aqui, Mário Henrique Cacheta, que é um promotor de justiça, um grande colaborador do Crime Ideia, um grande colaborador do Campus Goiás, que está com a gente em todos os projetos para os quais ele é convidado, está sempre pronto para colaborar com a gente, e está aqui especialmente, né, não é porque ele é um grande amigo, um grande colaborador, não, ele está aqui porque ele tem uma atuação profissional extremamente condizente e coerente com a perspectiva do trabalho da Alice. Então, tem um motivo, uma razão muito especial de conteúdo mesmo, para que ele esteja hoje aqui. A gente está muito feliz com a presença dele, a gente queria muito que isso fosse possível. Mário, muito obrigada. E agradecer ao professor Alan também, que é um parceiro de longa data, né, coordenador do Crime Ideia também, grupo do qual a Alice participa desde quando ela chega na universidade. Então, daí começa a nossa caminhada juntas, né, e juntos, e com certeza o Alan também tem uma grande colaboração nessa formação e na elaboração desse trabalho, porque ele é a pessoa com quem nós sempre trocamos ideias, com quem nós sempre, enfim, tiramos nossas dúvidas e compartilhamos tudo. Então, quero agradecer muito, professor Alan, a sua presença também. E quero dizer que me sinto muito prestigiada e muito feliz pelo prestígio da Alice
A universidade se sente muito prestigiada com a presença dos professores e professoras que estão hoje aqui. Eu vi uma manifestação do professor Cleuton, mas eu não estou conseguindo ver se tem mais algum ou alguma, não sei porque eu não estou conseguindo acessar a minha lista, mas obrigada pela presença, professor Cleuton, que é um dos coordenadores da turma Fidel Castro, a família da Alice, que é uma família que eu amo muito também, e a todos os amigos e amigas, a todos os educandos e educandas da Fidel Castro, que eu também já vi, já se manifestaram aqui. Obrigada pela presença, obrigada por terem me ensinado tanto, obrigada por estarem na minha vida e obrigada por me levarem com vocês e por me deixarem levar vocês comigo. É isso. Então, o trabalho da Alice, o título do trabalho é Entre Ciclos de Retribuição e Restauração, um estudo de caso sobre a prática de círculos de construção de paz em Goianésia entre os anos de 2017 e 2020. Eu vou passar a palavra para você, Alice. Você tem até 20 minutos inicialmente, mas depois das considerações do Mário e do Alan, a palavra volta para você. Então, esses 20 minutos são só mesmo para você fazer uma explanação bem generalizada sobre o seu trabalho, tá bom? Então, tá contigo. Vamos lá, Adri. Vou fazer uma apresentação de slide. Bom, então, inicialmente, eu gostaria de dar boa tarde, né, a todos os meus amigos, meus familiares, que estão sempre do meu lado, né, minha sustentação, e mais uma vez está aqui comigo. Eu estou um pouco inquieta, né, mas eu gostaria de dizer que hoje eu estou vivendo a realização de um sonho, que é estar aqui numa universidade pública, apresentando um trabalho de conclusão de curso, orientado aí por uma grande amiga, a doutora Fernanda Rezec. E então, eu gostaria de dizer que eu estou muito grata e feliz com vocês, mestres Alan e Mário, por vocês estarem aqui comigo, partilhando esse sonho. Eu admiro muito o trabalho que vocês desenvolvem no espaço onde ocupam, então é uma honra e é também um privilégio ter vocês aqui avaliando o meu trabalho. Quem é a pesquisadora? Eu sou a Alice Rayane, e eu sou uma mulher camponesa do movimento sindical do interior do estado de Rondônia. Porém, foi produzindo vida e cultura lá no assentamento Lagoa Santa, no município de Santa Rita do Novo Destino, em Goiás, na condição de comodatária do meu sogro e da minha sogra, que eu ingresso na turma Fidel Castro e ocupo uma das 60 vagas. Essa turma ela é fruto da conquista dos movimentos sociais e sindicais, e durante o nosso desenvolvimento, a pedagogia ela foi pautada na alternância, onde a gente passou um tempo na universidade e um tempo na nossa comunidade. Então, é essa trajetória demasiado resumida, né, que me permitiu estar aqui fazendo direito e ter me aproximado dessa pesquisa. Inicialmente, eu gostaria de contar para vocês que a nossa pesquisa ela foi organizada em 4 capítulos, mais as reflexões finais. No primeiro capítulo, a gente conta, né, sobre os procedimentos metodológicos, como fruto de aproximação entre a pesquisa e a pesquisadora. No capítulo 2, a gente fala do ciclo de construção de paz. No capítulo 3, nós falamos do sistema penal e da justiça restaurativa. No capítulo 4, a gente traz a vivência dos atores no ciclo de construção de paz. E, por fim, a gente faz as reflexões finais. Então, nesse primeiro capítulo, eu tento mostrar para o leitor que essa pesquisa ela é fruto, então, de um estágio voluntário que eu consegui lá no Poder Judiciário de Goianésia em 2018. Eu conto, né, que lá eu consegui uma oportunidade num projeto chamado Além da Punição. E esse projeto, ele é um projeto que engloba diversos parceiros e diversas ações, e dentre as ações que ele desenvolve, a tarefa principal dada a mim era acompanhar ciclos de construção de paz. E aí, então, no trabalho, eu também tento mostrar para o leitor como que esse trabalho se dava, né? Eu chegava mais cedo, eu organizava a lista de frequência, eu contribuía no planejamento, eu recolhia ali a frequência,
anotava algumas dúvidas que essas pessoas tinham, e também, na verdade, esses círculos eram desenvolvidos 2 vezes na semana, né? E eu também conto que nos demais dias à tarde, eu ficava lá na estrutura do fórum, contribuindo para as demandas que surgiam, então, desse projeto. Então, eu revelo para o leitor na pesquisa, que foi convivendo e participando dessa realidade lá no Poder Judiciário, que eu tento, então, compreender, lanço como objetivo geral, né, compreender o que é a prática de ciclo de construção de paz e como que ele vai incidir na vida daquelas pessoas que participam, que isso era uma curiosidade muito grande para mim. Então, para alcançar, né, esse objetivo, nós, então, pensamos em 5 questões no método e numa metodologia. A primeira é o que é os ciclos restaurativos em Goianésia. A segunda é pensar em que sistema penal a prática está inserida. O terceiro, como que os ideais de justiça restaurativa vão permear essa prática. O quarto é ver quem é esses sujeitos e o que significou para eles participar disso. E, por fim, a gente faz uma reflexão se há redução de dano no sistema penal. Para desvendar essas questões, nós, então, lançamos mão do método da pesquisa qualitativa, pautado ali no estudo de caso. E para produzir os nossos dados de análise, a gente lança mão da pesquisa participante e das entrevistas em profundidade. E aí, nesse ponto, as nossas referências é a socióloga Maria Cecília de Souza Minario e a antropóloga Miriam Goldenberg. Então, foi esse projeto que foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás e foi aprovado em 2019. Bom, então, no capítulo 2, nós começamos o desafio, né, de tentar entender o que é isso, círculo de construção de paz, e qual o papel da comunicação não violenta, porque ela também faz parte do círculo. E aí, então, nesse processo, a gente percebeu que os círculos, eles são partes de uma filosofia indígena e ancestral. Esse processo do círculo aí, realizado lá em Goianésia, a gente percebe que ele foi sistematizado pela primeira vez no judiciário lá na América do Norte, no Canadá, na década de 70. Só que também no trabalho a gente demonstra que essa filosofia circular, ela não está presente só lá, ela está presente pelo mundo todo, inclusive em povos aqui da América Latina. Então, vai ser os ensinamentos chaves desses povos que vão fornecer aí os elementos essenciais para a gente dizer se há ou não círculo de construção de paz. E aí, durante o trabalho, a gente tenta falar um pouco desses elementos. A Kay Prentice e a professora Carolyn Boyce Watson, que são as nossas maiores referências aqui no Brasil, elas vão dizer que justamente por o círculo representar uma concepção de mundo, ele precisa obedecer a 7 pressupostos centrais. Eu não vou falar isso aqui agora, porque o meu tempo é meio curto, mas eu lembro aqui de 2, que eu acho muito, assim, profundo, que é o de que o mundo está profundamente interconectado. E o outro é de que dentro de cada um de nós, seres humanos, há um eu verdadeiro, que é bom, que é sábio e que também é poderoso. E os elementos, os passos procedimentais desse espaço a cerimônia de abertura, depois a gente tem um check-in, depois a gente vai ter um momento para a criação de valores e diretrizes, depois a gente vai ter as perguntas norteadoras, depois o check-out, e por fim a gente faz uma cerimônia de encerramento. A Kay Prentice, ela ensina para a gente que a nossa mentalidade ela é tão importante quanto a nossa técnica. Então, se a pessoa não aprender esses fundamentos, ela não está preparada para desenvolver a prática de círculo. No trabalho também, a gente tenta explicar um pouco para o leitor do que seja a ideia de uma comunicação não violenta e como que ela vai permear o círculo. Então, nesse processo, a gente fala um pouco da trajetória do psicólogo norte-americano, o Marshall Rosenberg, que foi a pessoa, assim, que é o maior expoente dessa concepção de mundo que representa a comunicação não violenta, e aí a gente evidencia a percepção dele de que a nossa estrutura retributiva, que tem uma linguagem estática para lidar com as situações, é muito violenta para a comunicação. Então, ele desenvolve esses componentes para que a linguagem da humanidade ela tente se voltar para a vida.
E esses componentes é a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido. Então, a comunicação não violenta, ela vai ser um complemento do círculo. Ela retroalimenta ele com esses componentes no seu desenvolvimento. Aí também nesse capítulo a gente mostra um pouco para o leitor como que funciona isso lá no presídio, o processo de seleção. A gente traz 2 relatos em cordel de alguns momentos vividos e também fala um pouco da frequência. A gente também mostra como que funciona esse mesmo passo lá dentro da estrutura do fórum, processo de seleção, faz o relato e fala da frequência. Então, no capítulo 3, a gente trilha tentando entender o que é sistema penal e como que as ideias de justiça restaurativa vão permear essa prática. E aí, então, para isso, a gente trabalha com 5 tópicos, né? No primeiro, nós partimos da criminologia crítica e analisamos esse tema penal como uma opção de uma sociedade capitalista. Os autores que a gente trabalha, eles vão mostrar para a gente, aí eu cito a Vera Malaguti, que o que nós conhecemos hoje como sistema penal é fruto do Ocidente. Esses autores mostram para a gente que é o Tribunal Inquisitorial no século XIII que vai começar a gestar o sistema de penas. Eles mostram que a dinâmica de verticalização social que aconteceu nesse período, né, onde o rei, onde a coroa, né, e a igreja tira aí a horizontalidade do conflito, a partir da pena pública, vai ser assim um grande marco para os criminólogos. E então, no século XIX, 18, 19, quando a gente tem a criação de uma sociedade disciplinar, baseada na punição e na recompensa, essa lógica de pena para lidar com os crimes, ela vai se estabelecer. Então, daí em diante, ela vem se aprofundando como uma espécie de criada da Inquisição. Só que os autores da criminologia crítica, eles vão falar para a gente do grande problema social que é esse modo de nós lidarmos com nossos conflitos. Por quê? Porque numa sociedade que não é horizontal, esse modo de lidar com o crime, ele acaba recaindo, tornando algumas pessoas sempre mais vulneráveis a ele. E, então, a gente vê que esse sistema, ele se constituiu já desde o seu início de perseguição de raça, de classe e de gênero, e que, por isso, então, ele é muito danoso. No tópico 2, então, nós vamos mostrar que quando esse modelo de lidar com o crime, ele chega no Brasil, através de políticos, juristas, dos invasores no século XIX, ele vai chegar aqui sofrendo influências perversas do nosso contexto escravista. Por quê? Porque a nossa dinâmica fundante, né, do Estado brasileiro, ela é pautada em fazendeiro escravista aqui em cima no topo, escravo rural aqui na base. Então, é isso que vai formatar o sistema penal brasileiro. Aqui, de acordo com o historiador Jurandir Maleba, formou o precedente da diferença, uma espécie de ethos da igualdade. Por isso que a gente trabalha na pesquisa que no Brasil o racismo ele não só é estrutural, mas ele também é estruturante do sistema penal. E aí, no final, a gente mostra como, desse tópico, a gente mostra como os dados de como que isso é danoso para toda a sociedade, né? Não é para um, para outro, para todo mundo. E, então, no capítulo 3, a gente faz uma discussão do que é crime e da incapacidade dele de lidar com essa complexidade da sociedade, justamente porque ignora ela. E aí, nesse ponto, a gente trabalha com Becker e Goffman, que vão dizer que essa concepção, ela vai, justamente por ignorar esse contexto, ela vai acabar negando que exista estigma, que exista seletividade, que é um grande problema. Então, no tópico 4, nós vamos apresentar que com um sistema penal com essa natureza, a gente, então, precisa trabalhar para reduzir os danos. E é aí que a gente apresenta a teoria redutora de danos do Dr. Rodrigo Roig. E aí, é sobre essa perspectiva de redução de danos que a gente analisa a justiça restaurativa no meu trabalho. Por quê? Porque a justiça restaurativa no Brasil, ela não é uma alternativa ao sistema de justiça tradicional. Ainda não.
ela apenas caminha ali junto para tentar reduzir os danos que a existência desse sistema provoca. Então, no tópico 5, a gente trabalha, então, as ideias de justiça restaurativa. E nós percebemos que a justiça restaurativa ela vai permear a prática de círculo também com a sua filosofia. A justiça, o conceito do que é justiça restaurativa ainda é algo em teorização, a gente percebeu isso na pesquisa. Mas a concepção restaurativa ela propõe que nós repensemos o nosso conceito de lidar com o que é crime e com o que é justiça. A concepção restaurativa, ela não acredita que quando acontece um crime, essa ofensa seja contra o Estado. Para a concepção restaurativa, crime é violação de pessoas, crime é violação de relacionamentos. Então, que o nosso empreendimento, seja na justiça, seja fora, é levantar os danos que uma determinada ofensa provoca para a gente caminhar tentando restaurar. Então, a gente percebe que a justiça restaurativa ela é um movimento social global e que o ciclo de construção de paz ele vai ser uma ferramenta para nós tentar mirar rumo a esse ideal restaurativo. O círculo ele visa atender uma necessidade nossa que é profunda de pertença, que infelizmente numa sociedade igual a nossa, que é pautada na especialidade, isso tem se perdido cada vez mais. E como que o círculo tenta fazer isso? Tenta fazer isso, gente, construindo diálogo equilibrado. Infelizmente, na nossa sociedade, quem fala muito, sempre fala muito. E aí, o que acontece com isso? A sabedoria que está em algumas pessoas nunca tem espaço para florescer. Então, o círculo, ele tenta guiar a gente para uma sociedade onde a gente esteja mais conectado, mas com diálogo equilibrado. Então, nessa parte da pesquisa, a nossa intenção foi analisar quem são os sujeitos envolvidos e o que sobre o círculo eles têm a falar. Foram 4 entrevistados, 3 aplicadores e 1 ex-aprisionados, e é sobre eles que eu passo a narrar. A primeira entrevistada é Ana. Ela é uma terapeuta holística. Sua formação é na área da educação. E em medicina oriental, se tornou especialista. O curso que ela fez fora do país mudou a sua visão. Ela viu que a nossa maneira de lidar com o crime é a opção de uma sociedade punitivista. Em 2006, ela retorna ao Brasil e se pós-graduou em terapias complementares. Ela é funcionária pública do município, mas trabalha no Poder Judiciário da cidade. Em Goianésia, é pioneira no projeto Além da Punição. Ela coordenou a primeira ação e passou a estudar uma nova especialidade. Conta que, a partir de 2016, começaram a estudar JR Comunicação Não Violenta, junto com diversas pessoas da cidade. Em grupo, pesquisaram essa referência. Conta que a ideia foi tentar entender por qual lente a justiça estamos a ver. Essa foi a tônica da primeira experiência. Isso permitiu à entrevistada identificar a necessidade do sistema ele ser remodelado para atender ao ser infrator e os relacionamentos que foram quebrados. O crime, ele revela danos nos sentimentos, é preciso responsabilizar os comportamentos, considerando todos aqueles prejudicados. Por fim, Ana fala que o círculo trouxe contribuição, pois não é apenas colocar cadeiras em círculo nesse formato, ele tem uma grande função. Com um planejamento que atenda imprevisto, o círculo se torna um lugar seguro e bem-sucedido, e o impacto na equipe é o de cooperação. O segundo entrevistado eu denomino Mário. Ele é um assistente de magistrado. Foi estagiário do IEL, ocupando o cargo comissionado. E foi nessa condição que ele entrou no Além da Punição e ampliou o olhar dele de proteção aos jurisdicionados. Seu envolvimento com o círculo se deu pelo interesse em ações da vara criminal. Participou do movimento de mediação, é conciliador judicial.
Em 2018, realizou sua formação, é facilitador e fez a sua capacitação através de um curso pelo tribunal. Sob o pressuposto teórico do projeto Além da Punição, ele conta que eles partem da inviabilidade, que é a ideia de ressocialização. O STF reconhece o estado de coisas inconstitucional, a prisão no Brasil é masmorra medieval e a visão é evitar danos da prisionização. Capitaneado pelo Dr. Raul e com a ajuda de parceiros locais, os círculos se inserem no presídio para reduzir danos habituais. Mário considera que a grande inovação é a aplicação do círculo sem discriminação dos casos mais simples aos graves demais. Sob sua percepção dos círculos, ele considera que foi positivo. Percebeu pessoas introspectivas evoluindo, se expressando e sendo ouvido. Seu modo de olhar o sistema mudou porque a própria estrutura de trabalho se modificou, a singularização se tornou objetiva. O terceiro entrevistado é o Dr. Raul. Há 14 anos, um juiz criminal. Ele é o criador do Além da Punição. Seu objetivo é aprimorar a justiça criminal. Percebeu que a sua atuação ela precisa mudar. É preciso utilizar a estrutura que há para ser instrumento de pacificação social. E foi nessa busca constante que ele se deparou com a justiça restaurativa. Passou por formação no tribunal e trouxe os círculos para sua liga. Usa em qualquer fase processual, ao longo do processo da execução penal, o desejo inicialmente era a aproximação com a família. É que a família ela sofre com o tempo de pena do preso, porque é diverso problema estrutural. Infelizmente, há uma expectativa de retribuição e prevenção especial. Mas o Dr. Raul, ele segue contando que o sistema penal, ele provoca muitos danos e não atinge o seu ideal. Nesse cenário, os círculos se inserem para promover diálogo com segurança. Um contraponto à cultura criminal, porque lá no presídio, a facção é que é a liderança. Os presos vivem diferente da sociedade, eles cultivam valores da criminalidade. Na lei do mais forte é que eles têm mais confiança. Então, o círculo ele visa reduzir danos, identificando vulnerabilidades. E sobre o impacto em sua vida, ele conta que o círculo mudou a sua realidade. Tem estabelecido uma relação diferente com o jurisdicionado, porque ele revela questões que nunca tinha imaginado, exercita a empatia com mais honestidade. O quarto entrevistado é Pedro, e último, né? Um ex-aprisionado do sistema penal. Ele ficou preso por 7 anos e foi reincidente da unidade prisional. Foram 2 encontros no bairro onde mora. Ele me deu diário que conta suas histórias. Seu relato é com base nesse referencial. Me conta que sua história é tenebrosa. Desde os 17 anos, enfrenta a drogadição. As drogas o levaram para o presídio, porque foi em nome dela que ele viveu toda a situação. Foi preso, oprimido, perdeu a família. Queria conversar, mas já não podia, pois sua vida passou a ser o ambiente da prisão. Na prisão, Pedro conta que é muita discriminação e preconceito. Não pode reclamar, senão vai para o castigo. A disciplina é o conceito. O que altera são os horários do sol, com seu reflexo diferente no lençol, e a rotina todo dia é do mesmo jeito. Pedro conta que a primeira vez que foi no circo, ele chorou passado da medida. É que ele contou a história de quando tentou tirar a sua vida. E lembra que quando ele começou a chorar, para sua surpresa, os outros presos vieram lhe abraçar e desabafaram histórias bem mais sofridas. E essa contação de histórias promoveu mudanças na cela. Os presos passaram a dialogar mais e falar de sentimentos que ninguém revela. Na prisão é reprimido expressar emoções, mas os círculos mudaram esses padrões e Pedro diz que a conversa então coopera.
Porque violência não muda. Ele diz isso com propriedade. Mas depois que começou a ser ouvido, sentiu mudança de verdade. Porque ameniza a culpa e o arrependimento que ele sentiu forte por dentro e passou a ser mais franco com as suas amizades. Sobre o que ficou dos círculos, Pedro então se pôs a falar. Alívio, esperança, sentimentos ruins poder se livrar. Uma frase sua marcou o nosso final. Ele diz que não tem medo de ser sentimental, seu medo mesmo é sentir e não poder se expressar. Então, esse trabalho, ele precisaria de incalculáveis páginas para poder finalizar. O círculo na vida das pessoas, ele deve ter a profundeza do mar. Por isso, não é a nossa intenção fazer aqui categorização diante da intensidade que há. Refletindo sobre essas entrevistas, destacamos 2 grandes pontos nas falas: o atravessamento do sistema penal formal e o da justiça restaurativa em suas jornadas. Os 4 trouxeram significações sobre como foi estabelecer essas novas relações. Por elas, refletimos, então, a nossa empreitada. O sistema penal é danoso. Isso foi ponto em comum. Nenhum efeito positivo foi atribuído. A pena, a punição não traz benefício algum. Ana percebeu isso lá na sua formação. O Mário fala da inconstitucionalidade que é a prisão. Dr. Raul tenta mudar isso. Pedro viveu e é apenas mais um. Sobre o atravessamento dos círculos, da justiça restaurativa, percebemos contribuições importantes que queremos que se diga. A iniciativa, a partir de um juiz criminal, acrescentou a prática no sistema penal e impactou diversas vidas. Ressignificou a rotina de um magistrado, que deixou de apenas julgar. Ele aprendeu uma nova função, que se chama facilitar. Ouvindo, ele reflete sobre o sistema penal, percebe que o nosso problema ele é estrutural, vê no círculo uma ferramenta para transformar. Na vida da terapeuta holística, a filosofia mudou a trajetória. Percebeu que precisamos mudar o que conhecemos como justiça agora. O círculo lhe deu uma nova função, é facilitador e se colocou à disposição para fazer diferente a história. Na vida do assistente do magistrado, além de ensinar, mudou a percepção. Trouxe a ideia de uma justiça mais protetiva, diante da impossibilidade que é a ideia de ressocialização. Percebe os círculos como ferramenta para ouvir o outro na sua essência, compreender os passos que leva para a prisão. Na vida do ex-aprisionado, apesar do contexto prisional, o círculo foi algo importante para o empoderamento pessoal. Lhe despertou a consciência do quanto falar e ouvir nos alimenta para uma mudança espiritual. Para essa pesquisadora não foi diferente. O círculo, ele significou oportunidade de me sentir acolhida e sentir que eu tenho utilidade. Compartilhei histórias que eu nem imaginava. O poder da conversa nos conectava para entender outra realidade. Então, pela nossa ótica, o círculo tem um potencial redutor de danos. Há ainda muita dificuldade estrutural, e isso nós não negamos. Mas o círculo, eles trazem esperança para que haja alguma mudança rumo a uma sociedade em que nós sonhamos. Então, esse trabalho, ele não quer finalizar, mas ele quer deixar provocações. Será que o diálogo na nossa realidade brasileira é capaz de encarar a violência das instituições? Qual tipo de paz nós queremos? Como queremos essa paz? O que essas entrevistas evidenciam, ademais? Nossa utopia é ampliar reflexões. Eu agradeço a atenção e viva a nossa utopia! Viva! Ai, meu Deus, Alice, que emocionante. Gente, eu só quero registrar que eu sei que
eu descumpri aqui uma formalidade, que foi não ter interrompido a Alice aos 20 minutos, mas, assim, tem uma coisa muito importante que eu aprendi com ela, que a gente não interrompe uma cordelista. Então, foi por isso. Obrigada, Alice, obrigada mesmo. E só quebrando mais uns protocolos, Alan, o Pedro, esse cara que a Alice entrevistou, ele deu os diários dele para ela. Ela guarda esses diários, cara, e um dia a gente tem que sentar para você ver isso, para a gente conversar sobre isso. Bom, viva a nossa utopia. Eu vou passar, então, a palavra para o Mário, que é o nosso convidado. Nós temos essa praxe de que os convidados falem primeiro. Quero agradecer de novo a presença do Mário aqui, tenho certeza absoluta que ele vai contribuir muito com a gente. E só vou pedir a Adrielen para voltar aqui, pode ser? Voltar a tela normal para a gente continuar, para a gente ver as pessoas? Então, Mário, a palavra está com você. Obrigado, Fernanda. Bom, Alice, o seu trabalho é espetacular. Espetacular, primeiro, pela originalidade. Ele aborda um tema extremamente delicado e você fez essa abordagem com muita ternura. E parece-me mais um poema que nos traz a esperança de refundação de um sistema violento, excludente, e do qual, inclusive, faço parte, estando ainda vivenciando esses métodos arcaicos e até mesmo inquisitoriais de exclusão e violência. Então, quando você propõe a execução de um sistema sobre outra perspectiva que é, em primeiro lugar, do autoconhecimento, porque os círculos de construção de paz nos levam ao autoconhecimento, né? Ele tem, embora não seja terapia, mas ele tem aspectos terapêuticos. Foi muita coincidência, Fernanda, porque de agosto a final de outubro, salvo engano, eu participei de um curso de formadores de facilitadores de círculos de construção de paz. Então, sobre os elementos do círculo, check-in, check-out, cerimônia, objeto da palavra, enfim, isso que você estava falando, eu acabei de estudar agora, então não há coincidências, né? Mas, voltando à minha fala a respeito da originalidade do teu trabalho, eu achei muito interessante que logo no começo você diz o seguinte, apoiado em Salo de Carvalho, você coloca assim que deve-se partir daquilo que existe de fato e que sem muita teorização, né? E o que a gente percebe muito nos TCCs em direito é um distanciamento, né, do objeto de estudo com a prática, né? Então se busca, por exemplo, vamos analisar as consequências do habeas corpus tal, do STF, ou vamos analisar o juiz de garantias, e aí o estudante ele faz um estudo histórico a respeito daquilo ali, diz quais são as características e fica por isso mesmo. E eu gostei muito, porque você partiu de análise de casos, de estudo de casos, né? Uma pesquisa qualitativa calcada em coisas que você viveu, das quais você participou, e depois você trouxe a densidade teórica necessária para dar o suporte às suas colocações. Então, eu gostei demais. E além de original, ele é desafiador e provocador. Você acabou roubando uma palavra que eu ia usar logo no final, quando você disse que era uma provocação. E é, de fato, uma provocação. Você mostrou que dá para fazer diferente a partir de uma experiência já vivida, né, ali na comarca de Goianésia. Eu, particularmente, não sabia dessa experiência em Goianésia, né, do emprego dos círculos de reconstrução de paz, embora eu saiba de resolução do CNJ a respeito, mas ainda
é tudo muito abstrato, né? Nós temos ali os tribunais mais ao sul, em especial do Rio Grande do Sul, que fomentam efetivamente esse método que não é de resolução de conflitos, mas de abordagem diferente de conflitos a partir da horizontalidade em que se colocam as pessoas, porque fazer parte de um círculo de construção de paz quer dizer estar disposto à escuta compassiva, né, à escuta empática, enfim, retomando aquilo que eu disse antes, ao autoconhecimento, né? Porque eu acho que não há como se fazer um círculo de construção de paz se a pessoa não estiver minimamente exposta a esse autoconhecimento. E com relação às origens, é muito engraçado, porque eles usavam e usam, né, os elementos da natureza para a realização ali dos círculos, né? Eu achei, assim, fantástico, fantástico. Agora, assim, eu te proponho um desafio. Essa prática tem que ser disseminada verdadeiramente. Ela tem que ser disseminada verdadeiramente. É claro que não são todos que a aceitarão, nem tampouco são todas as questões, né? Que você destaca muito a questão da complexidade da sociedade durante o seu trabalho, mas não são todos os problemas que autorizam o uso, né, dos círculos, porque você tem situações ali, porque, de fato, o crime é uma afetação das relações humanas, né, se a gente entendê-lo sob esse prisma, e há situações em que a afetação é muito grave, né, e que você não pode, eventualmente, a pretexto de se empregar uma técnica, porque o círculo de construção de paz é uma técnica, né, de repente, trazer pessoas que estão ali foram muito esfaceladas pelo comportamento criminoso, né? Mas, de todo modo, eu acho que, em grande parte, é sim possível, e essa prática tem que ser disseminada, porque, e aqui o Alan, há poucos dias nos encontramos numa audiência, né, Alan, assim, de como há um massacre, né, é um massacre violento, muitas vezes sem a possibilidade de ouvir, bem na verdade não se quer ouvir, é um sistema feito para que aquele que nunca teve voz, para que ele de fato não seja ouvido, é um sistema ainda que tem essa base ainda, né, e muitas vezes o que se tem um processo que ele não dialógico, né? Que ele não é um processo que de fato permite a escuta da voz do outro. E aqui, e já me encerrando, e aqui não quer dizer que a implementação dessa técnica coloque aquele que é tido como autor do crime na condição de vítima, né? É importante isso, porque às vezes o que se passa é que quando se pretende aplicar a justiça restaurativa, dizem aqueles que não a conhecem, que se busca tratar o autor ou aquele a quem é atribuído uma conduta criminosa, busca-se tratá-lo como vítima, como coitado, né? E eu ouço isso muito no Ministério Público, né? Eu ouço isso muito no Ministério Público, de que essas técnicas, porque a gente ainda busca muito, e principalmente a retribuição, né? E com um ranço de vingança muito, né? A bem da verdade, né? E as instituições, e falo da minha em particular, ainda é muito violenta, né? Mas não, quando você, inclusive sinalizando, pensando ali o que disse o magistrado, que é uma técnica que tem por escopo a pacificação social, né? Só sob outra perspectiva, né? Enfim, eu gostei demais e eu quero lhe pedir o desafio que eu lanço a você é no sentido de nós tentarmos disseminar essa prática no âmbito das instituições, na minha. E quanto à minha, eu te peço autorização, porque eu faço parte de um grupo maior de justiça restaurativa, junto com outros colegas, promotores, e junto com duas formadoras que atuam muito, que atuam no Rio Grande do Sul. E elas são formadoras de facilitadores,
e a nossa instituição, o Ministério Público, as contratou para ministrar esse curso, só que quando eu recebi o seu trabalho, eu já pensei, falei assim, eu já vou passar, eu falei, não vou passar para ninguém, não vou passar para ninguém, vamos esperar o momento certo, porque eu queria, se você me permitir, passar o seu trabalho para esse grupo de colegas promotores. Tem uma colega em especial que é facilitadora e ela trabalha já nesses círculos há muito tempo. Ela aplica na promotoria dela em Goianápolis. Então, eu gostaria que, se você me autorizasse, passar e, de repente, de você dar uma palavrinha com a gente do MP, sabe? A partir dessa sua... E porque a sua história também é muito bonita, sabe? Eu arrepiei aqui. Eu não vou parar de falar, não, Alan, você... Eu arrepiei, sabe por quê? Assim, quando Mário, pode ficar à vontade, a gente quer muito te ouvir. Quando você disse assim, olha, eu tô me lembrando de quando eu ingressei no Ministério Público no ano de 2000, e em 2001 ou 2002, eu atuava na cidade de Formoso, para quem não conhece, Formoso das Trombas. E nós tínhamos ali no município de Montevidéu do Norte, mais ou menos, eram mais de 10 projetos de assentamento, certo? E foi uma época muito difícil, logo no começo, e eu vivi muitos problemas muito sérios, sabe? Acesso à saúde, acesso à escola. Então, municípios pobres que recebiam aqueles assentamentos e não tinham condição de realizar o transporte escolar. E tivemos casos, enfim, de corrupção no INCRA, que não deixaram que as coisas acontecessem como deveriam ser. E eu me lembro de fazer parte, de participar de reuniões junto com eles, e eu consegui que o superintendente do INCRA fosse a esses acampamentos 2 ou 3 vezes. Então, eu sei um pouquinho, mas muito pouquinho, da dificuldade. Eu sei muito pouquinho, é ínfima a dificuldade que eu... Então, assim, ver você florescer, assim, a sua mãe em primeiro lugar, agora você, e com essa veia poética tão, assim, olha... A gente volta a ter esperança, sabe? A gente volta a ter esperança. Eu sou alguém que tenho perdido a esperança. Então, ver o seu trabalho, o resultado do que você produziu muito, alentador, sabe? É alentador. Então é isso, parabéns. Eita, Mário! Antes de passar a palavra para você, Alice, eu só quero dizer, Mário, que não foi uma coincidência. Nós stalkeamos você no melhor dos sentidos. Sua vida profissional é pública. E nós soubemos que você tinha feito esse curso de justiça restaurativa e círculo de paz. E, para muito além disso, eu, né, e a Alice também, tendo tido a chance de conversar antes com você no Crime Ideia, sabia da sua sensibilidade e sabia que a gente queria muito alguém que a gente tivesse certeza que fosse entender o trabalho da Alice, entender a sensibilidade dela, e então não foi uma coincidência de jeito nenhum, era você e pronto. Eu vou passar a palavra. Alice, você prefere falar agora ou você prefere ouvir o Alan primeiro? Você acabou de ser convidada para fazer uma fala com o Ministério Público de Goiás, você entendeu isso ou não? Estou tentando voltar aqui, né? Eu vou passar a palavra para o Alan, então, primeiro, aí você vai respirando e eu volto para você, tá bom? Alan, por favor. Difícil, né, falar assim depois dessa emoção toda, né, que tá todo mundo. Mas boa tarde, gente, boa tarde novamente. Boa tarde, Rezec, Mário, Alice, todas e todos que estão por aqui, né? Querida Janete Peruca, Janete, que saudade de você, mulher, tá aí em São Paulo, né? Minha primeira orientanda da turma Evandro e Silva e minha primeira orientanda enquanto professor da UFG, vejam. Não, eu quero falar uma coisa, então.
Eu entreguei o diploma da Janete Peruca no dia da colação de grau. A gente tem uma foto disso, é inesquecível. Não, imagina. Então, todo mundo, acho que também está aqui o Cleuton, né, que eu vi já coordenando, falando ali no chat, Naná, Renato também, só gente querida. Meu amor está ali por ali também, que eu estou vendo. Me pediu para participar, viu, Alice? Veja que seu trabalho causou até aqui em casa, olha para você ver. Não, quero ver que trabalho que é esse, né? Que a Alice está discutindo, que diferença é esse, né, desse trabalho, né? Letícia, enfim. E te agradecer de verdade, viu, Alice, pelo convite, né, de me convidar para fazer parte desse momento, que é um momento muito crucial, muito importante, né, esse rito de passagem para você mesmo, pessoalmente, viu? Obrigado, de verdade, obrigado, Rezec, e dizer que, na verdade, o privilégio é meu, de poder avaliar um trabalho que, desde já, viu, Rezec, eu já digo que não tem o que avaliar, né, para um TCC. O trabalho está pronto, o trabalho está, né, totalmente estruturado, para além do que necessita um trabalho de conclusão de curso, né? Na verdade, o trabalho vai além, né? Como o Mário colocou, o Dr. Mário Cacheta, colocou, o trabalho é espetacular. O trabalho ele renova, né, a nossa esperança num sistema que a gente não acredita mais nele, né? A gente vive, todo mundo aqui vive dele, de certa forma, né? Dou aula de processo penal, vivo do sistema penal. Sou promotor no sistema penal, vivo do sistema penal. Sou advogado criminalista no sistema penal, vivo do sistema penal. E a gente não acredita, né, nesse sistema que está aí. Na verdade, a gente combate ele, um bom combate o tempo todo, né? É sobre isso que se trata, né? E, assim, eu acho que para contribuir mais ainda, sabe, Alice, para trazer, acho que o que ainda é possível para o seu texto, né, e para o próximo passo, porque eu acho que desde já também, né, Zé, que o trabalho ele está pronto para ir para o mestrado, né, teria ali algumas formalidades acadêmicas mesmo, é outro espaço também de extrema vaidade, é a nossa academia. Então, arrumar algumas coisinhas, né, Zé, e está pronto para passar no mestrado aí, seja onde a Alice escolher. Aqui em Goiás, né, com certeza seria um trabalho que seria plenamente comportado no mestrado de Direitos Humanos, né? Então, eu acho que até um pouco para isso assim que serve a leitura, né? Senão, realmente, eu poderia parar aqui agora e pronto, vamos para a avaliação da Alice, né, Zé? Tem um aspecto formal da sua escrita, né? E esse também é um outro elogio que eu quero te fazer de forma pública, né? Que você escreve muito bem, você escreve de forma muito coerente, leve e com uma linguagem fácil de ser inteligível, uma linguagem inteligível, fácil de ser lida, né? Por seja qual o leitor, exatamente por uma prática que eu acho que você já sabe isso, né? Você tem uma prática de escritora, de uma escritora, de uma narradora, né? Então, você não sabe, está passando da hora, né, de começar a publicar, né? Você tem esse dom, né, esse dom da escrita, e isso é muito legal. E te lê, é claro que de uma forma muito informal, né? Se a gente estivesse aqui diante de uma banca extremamente dogmática, né? E o tempo todo o seu trabalho ele é subversivo, né? Ele subverte a perspectiva formal, metodológica que um TCC exige. A sua apresentação também subverteu uma forma normal, né, que aceita. A estrutura do seu trabalho, ela também subverte, né? E isso é uma perspectiva elogiativa, né? Uma perspectiva extremamente positiva, Alice, porque se a gente não subverter a própria lógica do judiciário, né, desse sistema que está posto, e mesmo dos grilhões, digamos assim, da educação, né? O que nós estamos fazendo dentro de uma universidade, né? Para que serve esse conhecimento, certo? Então, assim, para todos nós que estamos aqui, né, e para as pessoas que eu conheço, né, e conheço um pouco, muito pouco, na verdade, a gente conhece, na verdade, pouco das pessoas, né, dos seres humanos, mas só tem gente maluca no bom sentido aqui, né? O Mário, lá no MP, Rezec, aí
tirando os outros professores, né? Tudo gente maluca no bom sentido, tudo, todos nós, né? Muito utópicos, né? Mas uma utopia bem apegada no pé da realidade, né? Cleuton, Naná, Érica, Renato, que eu estou vendo aqui, os docentes também presentes, né? E isso, essa subversão da ordem, digamos assim, dentro do seu trabalho compõe, digamos que eu queria usar até uma palavra mais forte, mas digamos que ela coroa, não é, o sentido da nossa docência dentro da universidade, né? Para além dos referenciais teóricos que você usou, né? Por isso que eu disse que o trabalho ele está pronto, certo? Claro que a gente tem 2 trabalhos aqui, né, Rezec? 2 em 1, que na verdade formaram um grande trabalho, né? E que isso também não é nenhum problema, nem nenhum defeito dentro do seu trabalho, ao contrário. Mas só com o capítulo 4, né, e eu quero partir dele, como você inverteu tudo, eu vou inverter tudo também na ordem. Só no capítulo 4 você já teria um TCC pronto para apresentar, né? E acho que você já tem mais do que talvez um pré-projeto de mestrado, só com ele, só com o seu capítulo 4, só com aquelas entrevistas, né? E incrível que vocês conseguiram também a aprovação, uma aprovação, não sei se foi rápida, né, Ezek, mas uma aprovação totalmente de sucesso no CEP, né? Que é um órgão tão difícil para a gente acessar, que muitas vezes a gente amputa pesquisas, né, porque a gente não consegue a aprovação do comitê de ética, né, ou a burocracia dele, a lentidão dele não dá conta de responder a necessidade, a premência das pesquisas que a gente precisa de fazer, né? Enfim, então é o ponto, acho que mais alto, né, e é nele que eu até anotei isso, né? Falei, cara, ali se está até fazer uma brincadeira, não é nem perdendo tempo com o direito, né? Mas ao mesmo tempo é por isso que o trabalho vai ao longo, né? Porque a facilidade que você tem de escrever, a facilidade enquanto escritora, né? Enfim. Então, não tenho nenhum tipo de remenda. Adorei a forma que você escreveu o 4, na forma narrativa mesmo, né? A escrita fácil, né? E por isso que eu estou dizendo que você tem ali uma fonte primária, né, de pesquisa que pode render outros e outros trabalhos, né? Com certeza, logo, depois que vocês depositarem o trabalho, vai estar em domínio público, digamos assim, para o UFG, né? Tem aí um períodozinho que a gente precisa de passar a quarentena, né? Mas, sem sombra de dúvida, eu também vai ser leitura obrigatória, né, inicial para os meus orientandos, né? Porque é um trabalho que vem para quebrar paradigmas, sabe, Alice? Acho que está dentro dos grandes trabalhos que a gente participou, né, Rezec, de uma forma ou de outra. Eu e Rezec mais, né, com outros professores. Né? Poderia dizer isso também para a Érica, que dividi muitas bancas com ela, né? Renato, Naná, e para mim está fácil dentro dos 5 melhores trabalhos que eu participei, ou orientando, ou na banca, né? Até para não gerar divergência aqui, um trabalho, uma argumentação gravada dessa, né? E, enfim, e tem, né, realmente trabalhos que são paradigmáticos, né? E o seu trabalho é um desses trabalhos. O capítulo 3, como eu estou falando que eu vou vir de trás para frente, né? Você traz tudo aquilo que a gente estudou, né? Durante a graduação toda. Toda a nossa preocupação de trazer uma leitura reflexiva, né, e crítica, e formar vocês com uma leitura reflexiva e crítica que não está pronta e acabada em si, na verdade, ela está sempre a se construir, né? E só as suas citações a Raul Seixas durante o longo do texto já me mostra que você também entendeu isso, que a gente está sempre em construção, né? A gente está sempre nas encruzilhadas, sempre no caminho, sempre no movimento, né? Como eu gosto muito de dizer, né, que é um orixá que, para mim, coordena muito a minha forma de ver o mundo, né, que é Exu. Então, a gente está sempre em movimento. Quando a gente para, é que as coisas se complicam, né? Então, essa regra de estar sempre se movimentando, de estar sempre se relendo, se reanalisando, né, faz parte da própria lógica dos círculos pela paz, faz parte da própria lógica da metodologia, que é o tema do seu trabalho, né? E no seu capítulo 3, quando você traz, né, de cabo a rabo, digamos assim, os nossos referenciais, né, de Vera Malaguti,
a Zaffaroni, a Becker, a Goffman, ao Silvio de Almeida, né? Traz a sua orientadora como uma referencial teórica, e ela é uma grande referencial teórica, assim, né? Isso é incrível para nós. E como que você conseguiu imbuir isso, dialogando ao mesmo tempo com os grandes e pouco conhecidos teóricos, digamos assim, da justiça restaurativa no Brasil, né? E eu pude orientar um trabalho também na temática, um trabalho do Admilson, né? E ele fez um trabalho também, um estudo de caso a partir da experiência dele como conciliador, numa comarca onde não há a prática da justiça restaurativa, e que ele, quanto conciliador, vivia essa contradição também, né? Porque é essa contradição latente também que povoa ali, né, o seu trabalho, e que povoa a nossa caminhada, digamos assim, no sistema penal, né? No capítulo 2, você traz isso que é tão próprio seu, né, e é tão rico seu mesmo, da Alice, que é o cordel, a arte que pulsa dentro da sua vida, e como que você canta e encanta com os cordéis, né, Alice? E não tinha como ser diferente no seu trabalho, né? Então, também, com certeza, com facilidade, eu digo, né, segurando a emoção do momento, que seus cordéis me emocionaram também ao longo do seu capítulo 2, ao longo de todo o seu trabalho, sabe? Acho que... E aí engraçado que, agora voltando lá para o início do trabalho, você começa com o cordel agradecendo. Aí eu não sei se isso rolou também com o Mário ou com a Rezec, porque a partir do momento que eu li o cordel do agradecimento, às vezes eu pego um trabalho e eu começo lendo ele de trás para frente, vou para a conclusão, volto e tal. O seu eu não, comecei mesmo folheando, né? E agora, nessa prática da leitura virtual, né? Não é a leitura real, às vezes me chama atenção, até às vezes eu folheio um trabalho inteiro para ver o que me chama atenção. Se tem uma imagem, eu paro, né? E eu não fiz isso com o seu, né? Eu comecei ali mesmo, na ordem das coisas, na ordem que você colocou as coisas para a gente ver. Mas ler o seu agradecimento em cordel me fez ler o seu trabalho todo em cordel. Eu não sei se foi proposital, mas me pareceu que o seu trabalho inteiro foi um grande cordel, porque rimava, um parágrafo normal, em prosa normal, ele rimava, ele estava rimando com um parágrafo de baixo ou com uma linha de baixo. Eu falei, não, Alan, você está pirando, peraí, lê de novo esse parágrafo. Aí eu li de novo e falei, não, está rimando mesmo. Que é uma coisa um pouco da sua cabeça, da sua forma de ver o mundo, da sua forma artística de ver o mundo, né? Você fez isso, né? A sua forma de se expressar com isso, né? Então, você traz de forma latente no trabalho todo. No capítulo 2, isso pulsa mais, né? A sua poesia enquanto um elemento cognitivo de transformação, de subversão à arte, à cultura popular, né? Enquanto elementos de transformação tão necessária, né? Que a gente necessita no sistema penal. Isso é muito latente dentro do seu trabalho como um todo, sabe? Tem uma questãozinha ali besta, viu, Ezek? Na página 30, no ponto 2.2, porque, não sei, eu fiquei até pensando que foi isso mesmo. Falei, vocês devem ter pensado inicialmente, começaram a escrever 3, depois dos 3 virou 4 capítulos. Aí lá no capítulo 2, você fala assim, ó, lá no capítulo 2, na página 30, no ponto 2.2, você fala assim, ó, lá no capítulo 2, eu vou falar de tal coisa. Eu falei, sabia, né? Mas, enfim, só corrigir isso mesmo, porque passou ali, sabe? Página 30, ponto 2.2, primeiro parágrafo. Então, você está falando no capítulo 2 do 2, mas você deve estar falando do 2 inicial. Então, você deve estar falando do 3, certo? Realmente só isso. Adorei também a introdução. Muito diferente do capítulo 1, hein, Ezek? Coisa de doutorado, não diria nem que é coisa de mestrado, né? Revolucionário, e doutorado ainda, ou mestrado ainda, numa universidade que poderia recepcionar aí uma prática subversiva, uma prática criativa, inovadora, como é o trabalho da Alice. Porque é um capítulo inteiro para falar sobre a metodologia que foi usada e para a inserção subjetiva daquele sujeito, né, dentro daquele trabalho, dentro daquela realidade. E eu não quero me enrolar mais, né? Sei que eu já, hoje também, invertendo também, indo contra as regras, né? Eu já falo muito, então seria, na verdade, até
continuar do jeito, mas hoje eu nem marquei o tempo, Ezequiel, acho que a emoção não me permitiu nem marcar o tempo. A subjetividade que ela grita, né, durante todo o seu tempo, você imiscuindo e cruzando os métodos de pesquisa, né, da Minayo, enfim, com os referenciais teóricos, com todos os nossos referenciais, e você se colocando dentro dessa pesquisa, né, já isso por si só, como eu disse lá no início, mas fechando essa gestalt agora, isso por si só já revolucionaria a sua forma de escrever, para além da escrita poética, da escrita cantada, cordelizada durante todo o seu tempo. Mas o seu trabalho, além disso, ele ainda traz esse dom crítico, reflexivo, e como bem disse o Mário, humano, né? A poesia que você escolhe ali para utilizar, que ela está falando exatamente sobre o ser humano e sobre essa necessidade de ser humano, né? De ser um ser humano que ressalta essa humanidade em nós. E aí, por ser classicamente essa humanidade, por si só, isso já representa uma prática respeitadora dos direitos humanos, respeitadora de toda a teoria que a gente estuda, né? E uma prática que vai contra uma lógica da violência instituída e da violência institucionalizada. E é dessa violência que o sistema ele se abastece, né, Alice? Você entendeu isso de uma forma muito perspicaz, né? Acho que você entendeu isso muito antes de entrar dentro da faculdade de Direito, certo? E aí, quando o Mário diz que esse seu trabalho tem que ser usado, né, que ele tem que ser divulgado e refletido sobre ele, né, e as pessoas possam refletir sobre ele, né, eu faço coro, não é, também a essa prática, né, que a gente possa unir, cadê? O Cleuto está por aí, o trabalho da Alice, a prática do trabalho da Alice ao projeto do NPJ que a gente está instalando, né, porque a pergunta que eu faço é por quê, né, e essa pergunta, eu, claro que não estou te fazendo ela, Alice, mas por que não tem essa prática da justiça restaurativa em todas as comarcas do estado de Goiás, em todas as comarcas do Brasil afora, né? É porque a lógica violenta ela ainda é hegemônica, né? E o seu trabalho ele vem nessa contramão, mas desde já eu acho que a gente tem que somar o seu trabalho, a experiência que Goianésia está há anos-luz de diversas realidades de outras comarcas, né? Porque isso tem funcionado lá, né? Pelo menos a prática da justiça restaurativa. Mas eu queria te ouvir num só aspecto, né? Na verdade, talvez em dois, para coroar esse momento ainda mais, né, Rezé, que eu não poderia deixar só como o trabalho é provocativo, né? E eu sei que a Alice ela pode dizer mais e mais por nós. Eu queria te ouvir rapidamente, mas é uma reflexão, na verdade, para nós, né? Uma reflexão que ela vem em tom de desabafo, né, também, porque a lógica que a gente está inserido, eu achei que o Dr. Mário não ia citar isso, mas eu vou citar esse caso e um outro só rapidinho para chegar na pergunta que eu quero fazer para a Alice. Uma pergunta que, na verdade, se divide em duas, né? Dr. Mário cai numa audiência, que eu caio também, nós dois de paraquedas, de execução penal, em que o nosso cliente, Alice, ele tinha tomado um tiro de 12, de borracha, na perna, e ele quase perdeu a perna por conta desse tiro. Porque ele recebeu, ó, a subjetividade implícita, a subjetividade que não vem para o processo, para o caso, né? Que você tanto chama a nossa atenção. Porque ele recebeu uma carta da mãe falando que a namorada tinha traído ele e tinha terminado com ele, e a mãe que estava dando aquela notícia. E ele já é um rapaz que tem alguns problemas, inclusive de ordem psicológica, e ele ficou meio maluco ali dentro da cela. E gente doida dentro de cela, uma cela com 30, 40, não funciona, né? Então, como diz na linguagem dos presos, ele bateu lata e chegou lá, ele estava muito nervoso, né? E aí ele pediu para a gente, me tira daqui, eu quero respirar, eu quero respirar. E os caras, talvez, numa prática do não diálogo, na verdade, numa prática onde a violência é prevalente, né? A lógica não foi essa, a lógica foi quieta, cala a boca, e ele não deu conta de fazer isso. E como ele não quietou e não calou a boca, né, eles deram um tiro para acalmar ele.
E depois do tiro dado, eles contiveram ele, 40 dias no RDD, no castigo. E aí, para justificar aquilo, o diretor fez um PAD contra ele. E no PAD, não tinha como, né, doutor Mário, descrever aquilo. Porque como que o diretor ia descrever isso? Então, formalmente, nada disso a juíza da execução ficou sabendo. Porque nós também, enquanto advogados dele, não fomos chamados para advogar para ele no PAD. O PAD correu, sem nós, e depois tivemos acesso ao PAD, tudo bem. Mas, na audiência, bastou para nós ali ter um formato, né, de que o PAD estava incompleto, de que o PAD não tinha descrição, que os advogados do caso não estavam. Mas essa história que eu estou contando para vocês aqui, ela não existe hoje no mundo desses autos. E a sorte que o meu cliente deu, não foi nem de me ter como advogado, não, foi de um promotor naquele dia ser o Mário. Porque num caso idêntico a esse, o outro promotor do caso, né, olha para vocês verem, ele anulou o PAD, mas determinou que fosse aberto um novo PAD. Então, a prática cotidiana, contínua, né, da violência dentro do judiciário, dentro do sistema penal, ela é uma prática que ela alimenta e ela faz sobreviver o sistema. Qualquer lógica que humaniza o sistema, ela é uma lógica revolucionária, subversiva por si, porque ela detona um sistema que ele não foi criado, concebido para ser não violento. É simples assim. Por isso que a prática da justiça restaurativa, ela é essa prática que inverte tudo, né? Eu tive a experiência, contei isso para a Liz, né? A Rezec também sabe disso, de ser advogado do Núcleo de Justiça Comunitária 1 ano e meio na comarca de Goiás. E diferente da lógica normal da justiça restaurativa, a justiça comunitária ela tem uma lógica da coisa antes de entrar no judiciário. E vejam que eu tomei um puxão de orelha na época dos promotores e do juiz da comarca, porque a gente estava impedindo que algumas coisas fossem para a justiça. Veja isso, doutor Mário. A gente impediu, por exemplo, que uma lógica do furto do celular, resolvemos isso com o núcleo da comunidade, que isso não virasse um processo, e por isso a gente tomou um puxão de orelha, né, da justiça formal, digamos assim. Então, esse tipo de lógica, justiça comunitária, justiça restaurativa, para mim, hoje, é o que conseguiria, sem sombra de dúvida, concordando com a Alice, mais reduzir danos para o próprio sistema, né? E por isso, talvez, dar uma ponta de esperança para nós que é possível consertar essas coisas, sabe? Mas hoje tem uma impossibilidade, Alice, sobre isso que eu quero te ouvir, que hoje a grande maioria dos teóricos, inclusive aqueles que, alguns que estão, inclusive, no campo da esquerda, que impossibilitam, né, os casos de violência doméstica serem contemplados na justiça restaurativa. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas eu queria te ouvir se lá na experiência de Goianésia existiam ali também entre os apenados, seja na fase de execução penal, durante o processo, ou os presos, se os acusados ou condenados por crimes que abarcam a Lei Maria da Penha também passavam, né, pelos círculos de paz. E o que você também acha disso? O que você também lê disso, né? E a outra pergunta que está implícita nisso é se você acredita primeiro na ressocialização da pena. Né? O seu trabalho me responde isso com clareza, mas eu pergunto para a sua apresentação, você passou por esse tema na sua apresentação de uma forma estratégica, né? E eu queria que você falasse sobre isso para nós, né? Cruzando aí os ciclos pela paz, com a justiça restaurativa e com a ressocialização da pena. O que ali na sua experiência, na sua escrita, você pôde observar disso, você pôde refletir isso com o Pedro, com aqueles e aquelas que também não quiseram te dar essa entrevista, né, e te parabenizar por fim, né, até pela sua insistência enquanto pesquisadora. Muita gente teria desistido ali de entrevistar uma pessoa que passou pelo sistema penal, né, Liz? Na primeira, na segunda, você conseguiu na quinta tentativa, né? Então, incrível. É isso, é esse o papel da pesquisa. E parabéns mesmo demais por esse trabalho. Como eu disse no início, só te agradecer por isso, por estar aqui
né, e por poder, enfim, compartilhar esse momento com você. Obrigado, é isso. Alan, obrigada mesmo pelas suas considerações e pelas questões que você coloca também, que eu acho que a Alice está muito preparada para falar sobre isso que você colocou. Só quero aproveitar um segundinho e agradecer aqui a presença da professora Érica, de novo, do professor Renato, professora Janaína, professor Cleuton, e também, Alice, quero te dizer que tem uma galera aqui da minha turma de Direito Penal 1. Eu tive 2 encontros com eles esse semestre, 2 atividades síncronas, e nós falamos muito sobre justiça restaurativa. Nesses 2 encontros, a turma é muito interessada no assunto, e por causa disso eu os convidei para vir hoje aqui ver sua banca, e tem uma galera aqui que eu vi. Então, obrigada, galera, e Alice, prestígio para ti. Vou passar a palavra para você, então fica à vontade para comentar aí as 2 falas. Muito agradecida, Fernanda, Alan, Mário, pelos comentários. Eu realmente estou me sentindo muito honrada com os comentários aqui também subindo. Não consigo ler direito, estou um pouco longe, mas estou muito feliz. E quando, Mário, você coloca sobre a questão do Saulo de Carvalho, que é a primeira citação que eu faço lá no meu primeiro capítulo, foi muito instigante para mim, porque me retornou a memória de quando que essa citação entrou no meu trabalho. Porque quando eu decidi que esse seria meu tema de monografia, a Fernanda lembra, eu me vi desesperada, porque eu tinha a experiência, mas eu nunca tinha feito um trabalho acadêmico na minha vida. E aí a Adriele também, a Fernanda e a Adriele que me acompanhou assim, mais intensamente durante a jornada, elas vão lembrar disso. Como que eu ficava? Meu Deus, será que eu estou escrevendo academicamente? Será que isso é uma linguagem científica, né? A gente fica o tempo todo achando ruim o nosso texto, né? Porque a gente lê outros e olha assim e fala, cara, isso não está acadêmico. Nossa, Fernanda, como que eu faço, cara? Porque assim, eu também tinha a experiência, né? O trabalho, mas eu não sabia por onde começar. Eu não tinha ideia por onde começar. Então, eu perdi muito tempo, inclusive, nisso. Eu fiquei mais de meses que eu não conseguia escrever, porque como que eu comecei? Foi quando a Fernanda me mandou o livro, esse livro do Saulo, né? Como não se faz um trabalho científico. Ela falou, Alice, lê. E foi, assim, foi o livro, assim, que abriu a porta, assim, para mim poder escrever, porque justamente, né, ele fala, cara, se você tem a experiência, escreve a sua experiência, porque naturalmente as questões teóricas elas vão surgir e aí você pesquisa sobre essas questões, né, e responde. Então foi esse movimento que eu tentei fazer. E aí eu fiz questão de colocar a citação dele lá, justamente por essa importância, né, do contexto do início da pesquisa. E aí você comentou também um pouco, né, que ainda não conhecia a experiência de Goianésia, e curioso, né, porque é uma experiência que, inclusive, já foi premiada pelo Fórum Nacional de Juízes Criminais, o FONAJUC, né, como um prêmio de boas práticas, um prêmio nacional, inclusive, eles receberam a premiação lá no STF, no dia eu fiquei lá trabalhando, e foi todo mundo receber esse prêmio, e assim, Goianésia hoje já é lei, inclusive municipal, a implantação da justiça restaurativa. Lá acontece círculos nas escolas, né? E eles têm tentado ampliar bastante. Acontece círculo com as famílias, acontece círculo com agente prisional, acontece círculo com policial, acontece círculo com a gente, né? Eu já participei de círculo lá com outros juízes das outras varas. Então, isso lá, de fato, eles estão um empreendimento para tornar isso mais uma prática mais ampla, não só lá dentro do judiciário, mas lá fora. Então, eu acredito que, de fato, vale muito a pena conhecer. E aí, eu achei interessante que, quando você coloca que as pessoas que vê a gente estudando sobre pesquisa, sobre justiça restaurativa, fala muitas vezes, né, de passar a mão na cabeça de bandido, e tem muito isso mesmo, isso é muito comum. E é um grande equívoco, porque nessa pesquisa eu percebi que
Justiça restaurativa, ela vem justamente para dar uma olhada para a vítima, vem a partir de um cuidado com a vítima, não com o ofensor. Porque é a vítima das ofensas que precisa da restauração. E aí o Howard Zinn vai falar, olha, tanto a vítima quanto o ofensor, eles vão ter danos ali em comum, como, por exemplo, a culpa, a vítima ela vai ficar ali perdida, sentindo culpa, sentindo arrependimento, querendo saber como que aconteceu, e o nosso sistema penal não está nem aí para ela. Então, cara, é justamente o contrário. Esse pensamento é muito equivocado. E com relação ao convite, meu Deus do céu, gente, eu estou muito honrada. Nossa, eu me sentindo muito honrada. Alice, eu acho que você deve dizer sim. Sim, eu estou primeiro expressando a minha alegria, muito alegre pelo convite, Mário. E eu com certeza digo sim, podem contar comigo. E aí, quando você fala, né, para essa. Lança aí como proposta a disseminação dessa prática, desde que eu vivi essa experiência, é uma inquietação que eu carrego comigo. Inclusive, eu vira e mexe, eu converso com o pessoal de lá, porque eu tenho montado já os meus próprios círculos, eu quero sim, eu tenho muito interesse. Eu até tentei fazer algumas experiências dessa com a turma, não foi possível, né? Agora, nesse final, período corrido de monografia, mas eu já me propus com a turma. Inclusive, esse momento, ele tinha sido pensado em círculo, né? Mas, enfim, devido ao nosso contexto, isso não foi possível. Mas eu acredito, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa expandir, e é uma prática simples. Não é nada assim muito complexo, é tudo que a gente já sabe, né? Claro que você precisa, não estou negando aqui a necessidade de uma formação, que ela é muito importante, sim, mas que também qualquer pessoa, né, que ali do lado de alguém que aplique, consegue, não é uma coisa difícil. Eu mesmo não passei por nenhuma formação, né, o que eu sei vem desse acompanhamento aí desses facilitadores, mas eu acredito muito que isso tem que se expandir mesmo. Aqui, minha mãe, ela trabalha nos sindicatos, né, da região do Vale do Guaporé, eu estou aqui em Rondônia, no município de São Francisco do Guaporé, e ela advoga para esses sindicatos, e aí nos finais de semana, a gente sempre está indo fazer reuniões com ele para discutir questões previdenciárias, né, com os trabalhadores. E aí também eu já me propus, eu falei, olha, acho que a gente pode melhorar essas reuniões nossas, né? Pode equilibrar mais o diálogo, porque você percebe, né, que nós não temos cultura de ter um diálogo equilibrado. É o que eu falei, quem fala muito acaba sempre falando muito. E faz muito bem, fez muito bem para mim e faz bem para as pessoas contar histórias, né? Então é isso, agradeço muito essa sua, acho que eu consegui contemplar, não sei, depois quiser comentar alguma coisa, mas acho que é isso. E Alan, cara, eu sou muito grata por você ter passado assim no meu processo de formação. Você é um advogado que inspira muito a gente, né? A turma, a nossa atuação futura. E o senhor não está aqui à toa, né? Com certeza tem muito disso, né? Desse processo muito disso é desse processo que você vem trabalhando com a gente, né? E eu lhe agradeço muito, assim, por ter abrido, assim, muito as portas da nossa percepção nesse período na sala, né? Dando aí a matéria de processo penal para a gente. E aí você comentou a questão do comitê, né? Foi um Deus nos acuda para poder conseguir essa autorização. Eles demoraram para responder, e quando responderam, ainda pediram mais autorização do presídio para poder realizar a pesquisa, a gente mandou. E aí também, assim, quero agradecer o Renato, parece que eu ouvi vocês falando que ele está aí, que ele foi, assim, um cara excepcional. Quando a gente precisava da assinatura dele, ele se dispôs, ele estava ocupado no dia, mas ele parou o que ele estava fazendo, assinou, a gente mandou, então, enfim, ele foi fundamental, assim, também, para a gente conseguir. E com relação às questões que você provoca, né, se lá em Goianésia tem círculo com casos de violência doméstica, tanto tem que é um círculo específico, né? A gente, até na época que eu estava lá, isso acontecia meio mesclado, mas a nossa ideia era fazer esses momentos separados, justamente por conta da natureza do tipo de conflito, né? Então,
uma vez na semana no presídio, aí a gente separou, a gente fazia 2 círculos num dia só. Mais cedo com os envolvidos com drogas e um pouco mais tarde esses envolvidos com violência doméstica. E é muito curioso você me perguntar isso, sabe por quê? Porque o círculo que eu relato lá no cordel, no segundo cordel, quando eu falo do fórum, é justamente um círculo onde a gente estava só com autores de violência doméstica. O senhor, ele chegou transtornado, assim, no dia, relatando mesmo essa violência doméstica. Ai, que minha filha, ele chorava. Então, assim, a gente passou um dia inteiro preparando um planejamento para esse dia. Quando chegou lá, tipo, era impossível. O senhor estava muito transtornado. E falava. E aí a psicóloga, ela foi muito interessante o jeito que ela conduziu com a situação, né? Porque aí a gente sentou em círculo e foi ouvir aquele senhor. Ele falava e chorava, falava e chorava. E aí, cada um no círculo foi contando a sua história, um contava de alguma situação de violência que tinha vivido e como tinha superado, né? Ó, senhor, eu passei por isso e tal, e sim, né? Eu fiz assim, e eu vivi, hoje eu tô bem, hoje eu passei por isso. Aí o outro, eu também vivi uma situação parecida, né? Eu acabei discutindo com a minha mulher e tal, e tal. E assim, no final, assim, o espaço era outro. Assim. Todo mundo foi fortalecendo aquele senhor de uma maneira que no final estava todo mundo sorrindo. Assim. Foi um círculo que me marcou muito. E aí casou assim, com essa pergunta, porque foi justamente um momento desse. E, cara, ressocialização é uma piada, né? Assim, na verdade. Assim, eu não sei como que isso vingou, né? Falar no nosso linguajar, assim. Não sei como que isso vingou, porque não tem... É o que a justiça restaurativa tenta mostrar para nós. Não tem ninguém de fora. Nós aqui estamos todo mundo dentro, né? Nós, todo mundo, temos dons, e cada um é necessário pelo que traz, né? Então, se não tenho ninguém fora da sociedade, como que eu vou ressocializar, né? Isso nem faz sentido, se você... Assim, para mim, né? E eu acredito que se a gente for pensar, não faz sentido. Então, assim, não dá para acreditar nessa ideia. Eu não acredito e eu nem acho que ela faça sentido, assim, nenhum. E eu acredito que eu contemplei tudo, né? Eu estou um pouco nervosa, mas é muita felicidade, é um nervosismo de felicidade, muito agradecida com cada observação. E eu espero que a gente continue aí o diálogo nesse assunto. Eu acho que não é um assunto que ele pode morrer aqui. E aí eu me coloco à disposição, não só para vocês, mas para qualquer um que esteja nessa sala, que queira aprender mais sobre circo, que queira me ensinar também mais sobre circo. E é isso, assim, minha intenção muito com esse trabalho é de fato contribuir para a reflexão de uma mudança mesmo nas nossas relações, porque a gente está vivendo um período muito pesado psicologicamente no Brasil, né? No mundo, na verdade. E então a gente precisa estar junto, a gente precisa encontrar mecanismos juntos de se ajudar a passar por isso. Que muitas vezes, quando você para ouvir o outro, você percebe que as dores dele é mais ou menos parecida com as suas. Então, que junto a gente vai mais longe. Então, eu me coloco à disposição para caminhar junto com vocês. É isso. Obrigada, mulher. Mário, você está satisfeito ou quer colocar mais alguma coisa? Não, estou plenamente satisfeito, Fernanda. Só depois me transmita o contato da Alice para a gente alinhar alguma colocação dela no âmbito do nosso Ministério Público. Alan. Não, também estou completamente satisfeito. Né? Alice, como é cria nossa, né, Zé, que a gente está nesse processo de estruturação do NPJ, então nós já vamos trazê-la, com certeza, para nos ajudar a criar os ciclos, né, restaurativos na comarca de Goiás. Eu acho que esse é um desafio para nós, para o nosso núcleo. Né? Tem algumas coisas para a gente prosear aí depois, viu, Alice? Vou correr atrás de você. Obrigado. Eu que agradeço. Caras, todas e todos, caras que estão aqui, eu preciso de um minuto. Eu preciso de um minuto só para, na verdade, é mais com a Alice mesmo que eu quero falar, mas eu acho que essa fala pública com ela é muito importante, porque o trabalho científico, ele requer, a gente querendo ou não,
uma metodologia sistemática, né? Disciplina, foco, organização, ainda que a gente subverta o método, a gente precisa de uma certa sistemática. E ela não é uma sistemática muito natural na gente, mas ela é natural na Alice. Eu queria dizer, eu disse isso para ela muitas vezes, como nós nos reunimos muitas vezes, por muito tempo, tivemos a oportunidade de fazer várias reuniões pessoalmente, como ela está trabalhando no trabalho já nesse texto, já muito antes da pandemia, então tivemos a chance de conversar muito pessoalmente na universidade, no postão, muita ciência é produzida no postão, e depois muitas reuniões virtuais também. Eu falava isso para ela o tempo todo, mas eu acho que a minha fala já tinha perdido um pouco a legitimidade para ela, porque eu falava, Alice, esse trabalho seu nós vamos fazer para publicar. Alice, esse trabalho é para publicar. Então, apesar do trabalho apresentar, e aí, Alan, eu acho que o trabalho dela é emblemático no sentido de mostrar para a gente e também ser uma grande esperança para nós do que o que a gente está tentando fazer, a gente está conseguindo fazer, que é essa subversão do método, que é tentar ensinar a galera a fazer a contextualização antes da teorização. Isso foi muito claro no processo de construção científica da Alice, então ela chegou um pouco confusa, tinha muitas coisas. Eu falei, cara, me apresenta um relatório do projeto, apresentou, agora vamos tirar referencial teórico desse relatório. Então, assim, foi muito organizado e foi muito orgânico para ela. Ela foi entendendo e foi compreendendo, e ela naturalizou isso. Então, eu acho, sim, cara, que ela escreve muito bem também. Eu acho que o trabalho tem que ser publicado. E eu achei muito importante o que vocês dois disseram para ela, porque eu queria que ela entendesse isso, e a minha palavra como orientadora, eu também acho que eu estava muito envolvida no trabalho, e eu acho que ela já tinha enjoado de ouvir o que eu estava falando. Então, eu fico muito feliz, muito mesmo, poxa, ela receber publicamente um convite do Mário para fazer uma fala no Ministério Público, de apresentar o trabalho dela lá, com a sua fala, Alan, com o seu reconhecimento de que o trabalho dela realmente é um trabalho marcante, que ele precisa ser veiculado, ele precisa ser publicizado, ele não pode ficar guardado. Eu disse para ela o tempo todo, cara, esse trabalho vai virar um projeto de mestrado. E ela falava, será? Será? Então, vocês terem dito isso também é muito importante. Eu acho que para ela se empoderar disso tudo que ela construiu de uma forma muito orgânica mesmo, muito dedicada, muito sistemática, e quando você lê o trabalho dela, isso está... o trabalho dela não é nem um pouco sistemático, então não parece que ele tenha exigido toda essa disciplina, toda essa dedicação, todo esse entendimento, mas ela conseguiu fazer de uma forma que eu nunca tinha visto antes, porque ela tem essa especialidade de ser poetisa, de ser cordelista, que eu nunca tinha visto antes. Ela poetizou o texto e, ao mesmo tempo, ela relatou a experiência, ao mesmo tempo, ela fundamentou teoricamente, ela juntou essas três coisas de uma forma que eu, particularmente, acho brilhante e que eu não esperava menos. Mas então, Alice, aqui na frente de todo mundo, eu quero te dizer que eu estou muito orgulhosa do seu trabalho, muito orgulhosa da sua banca. Eu sei que orgulho é pecado capital, mas eu não acredito em pecado. Então, é orgulho mesmo. Eu quero te parabenizar, não só pela banca e pelo trabalho, que não é só, é muita coisa, mas pela sua trajetória, que eu tive a oportunidade de acompanhar desde dos primeiros momentos. E dizer que a Alice, cara, ela participou do nosso primeiro curso de formação do Crime Ideia, e ela participou do nosso segundo curso de formação do Crime Ideia, porque ela quis participar, eu quero participar do segundo também. E ela fez um cordel lindo para a apresentação do trabalho final no seminário que a gente fez, e eu indico esse cordel, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ler, porque realmente foi muito marcante para o nosso seminário e para o Crime Ideia também. Então, muito obrigada, Alan, muito obrigada, Mário, mais uma vez. Obrigada a todos e todas que estão aqui presentes, que prestigiaram esse momento tão importante para ela. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou me reunir com a banca agora, para a gente saber se esse trabalho foi aprovado ou não, afinal de contas.
Vou ligar para vocês, tá bom, Alan e Mário? Licença, gente. Gente, eu quero cantar uma música para vocês. Ai, eles estão saindo. Vou esperar um pouquinho. Deixa... Gente, eu quero cantar para vocês a música. A música. Canta, Alice. Eu fiz para vocês, pra gente. Canta e encanta, amiga. Somos sementes da história brasileira, somos frutos de uma luta conquistada nas trincheiras. Pelo Pronera em Goiás para estudar, produzir conhecimento de um direito popular. Floresce, floresceu, florescerá. Pra lutar e transformar. Floresce, floresceu, florescerá. Semente de um direito popular. E é no tripé que o nosso ensino se dá. Nunca universidade, movimento popular. Democracia em nossa base pra formar, pois quem paga é o povo, nosso adubo pra florar. Floresce, Floresceu, florescerá. Pra lutar e transformar. Floresce, floresceu, florescerá. Semente de um direito popular. Nossos mártires não iremos descansar por balaia da cabanagem, Eldorado dos Carajás. São esses os vários os sentidos para estudar, pois é o conhecimento nos arma para lutar. Floresce, floresceu, florescerá. Floresce, floresceu, florescerá. Floresce, floresceu, florescerá. Floresce, floresceu, florescerá. Conhecimento por toda a paz está nas ruas, campos e florestas, está no poder popular. Em cada universo habitar, juntos na academia, pela vida preservar. Floresce, floresceu, Floresce, floresceu, florescerá. e transformar. Floresce, floresceu, Floresce, floresceu, florescerá. direito popular. Floresce, floresceu, Floresceu, florescerá. pra lutar e transformar. Floresce, Floresce, floresceu, florescerá. semente de um direito popular. Alice, pelo amor de Deus, tu mata a gente, mulher. Que é isso? Linda. Muito emocionada. Agradecida, Rosângela. Que bom que você está aqui. Muito bom te ver. Chegaram? Chegaram. Então, bom, Alice, a gente conversou aqui por um minutinho e a gente resolveu unanimemente condicionar a sua aprovação à sua promessa de apresentar o trabalho como projeto de mestrado, ou no Direitos Humanos aqui, onde você entender que pertence mais. Então, seu trabalho foi aprovado com indicação para publicação, e com essa indicação também de você transformar ele num projeto de mestrado, e coisas como uma pérola, um tesouro, foram ditas durante a reunião da banca. Então, você não pode parar, você precisa continuar. Nós todos, acho que inclusive várias das pessoas que estão aqui entenderam isso. Então, parabéns, vai curtir, vai comemorar. Foi um momento muito lindo e muito marcante para mim e para todos nós. Você quer falar alguma coisa?
Quero sim, eu quero muito agradecer todo mundo que veio aqui assistir minha apresentação. Vocês são muito importantes na minha trajetória. Cada um que está aqui tem um pedacinho, assim, nessa soma, né, dessa compreensão de mundo que eu tenho hoje. Então, sou muito grata, muito mesmo. Até o seu Rubens está lá no meio da roça, lá, eu vi ele aí. Obrigado, seu Rubens. Ai, não quero falar nome para mim não cometer o pecado, né, Fernando, de esquecer alguém. Mas muito, 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 muito obrigada mesmo. Eu estou muito alegre. Alice, a promessa, sua aprovação está condicionada. Está prometido aqui, está oficialmente prometido que eu vou submeter um trabalho para o mestrado lá na UFG, Direitos Humanos. Tem base? Combinado, então. Eu vou passar o seu contato para o Mário, para vocês combinarem aquele encontro. E eu quero agradecer de novo a todas as pessoas que estão aqui, ao apoio de todas as pessoas, todos os estudantes, todas as estudantes, professores, professores, amigos, familiares da Alice. Mário, mais uma vez, muito obrigada pela sua colaboração, pela sua presença, pela sua sensibilidade. Alan, sem comentários, obrigada pela parceria, por todas as sugestões, por todas as trocas, todo o compartilhamento. O Weber falou, a apresentação de monografia mais popular que eu já vi. E aí, Alice, o chat, você disse que não conseguiu acompanhar, mas ele fica na gravação, então ele vai para você também, tá bom? Ana, um beijo imenso. Ana, parabéns, parabéns, parabéns. Vocês são mulheres F de fantásticas, entendeu? Um beijo grande, obrigada por tudo. Boa tarde a todos e todas. Fiquem bem, fiquem em paz. Parabéns, Alice, parabéns, Ana. Beijão para vocês. Abraço no coração, Alan. Beijão, abraço,